Olá, boa noite para você. 2 homens foram presos suspeitos de assaltar uma oficina no bairro Praça 14, zona sul de Manaus. Eles trocaram tiros com a polícia e um funcionário da oficina foi atingido. O assalto aconteceu por volta de 10 horas da manhã de hoje nesta oficina, localizada na Avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14. Segundo o povo, disse que foi um arrastão, estava cheio de gente aqui, aí ele veio, pegou o revólver, já foi botando na cabeça do cliente aqui, tomou cordão, carteira, relógio, tudo. A polícia chegou a tempo para pegar os suspeitos. Segundo testemunhas, os assaltantes tentaram fugir, trocando tiros com a polícia. Um dos funcionários foi atingido com um tiro na perna, mas passa bem. Uma das balas atingiu ele, mas agora ele já saiu. Infelizmente, acho que não vai ficar aleijado, não. Espero que não. Nessa imagem gravada por câmera de celular, um dos suspeitos está deitado no chão após a perseguição da polícia. Os suspeitos foram presos e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Há 18 dias da eleição suplementar para o cargo de governador do Amazonas, o Band Cidade foi ouvir 2 especialistas para saber o que pode ser feito em um mandato tampão de pouco mais de um ano. Faltando pouco mais de um ano para o fim do mandato ao governo, o candidato que for eleito nas eleições suplementares de 2017 vai ter grandes desafios pela frente. Com a queda na economia, houve perda de postos de trabalho no comércio e na indústria, e isso impactou na arrecadação de impostos. Na avaliação deste economista, o novo gestor tem pouco tempo para reverter esse quadro, por 3 principais motivos. A pergunta é, será que a crise é só econômica? Não é só uma crise econômica, nós temos a crise política, nós temos uma crise social, as 3 questões, economia, política e sociedade, são totalmente ligadas e fica muito difícil você querer dizer que em um ano e pouco você vai resolver a situação e principalmente resolver numa rapidez como estão prometendo. Além do tempo restante do mandato de 2014, o governador que assumir a gestão do estado no pleito suplementar tem vantagem para se reeleger por mais 4 anos na eleição do ano que vem. Este cientista político da Universidade Federal do Amazonas aponta que os mesmos grupos políticos podem ocupar o cargo máximo do executivo estadual. Claramente que os candidatos procuram fazer alianças que consideram mais fortes ou que irão propor algum tipo de vantagem diante das negociações e da possibilidade de aprovar projetos, etc. Caso, por exemplo, o vencedor do pleito não tenha muita adesão junto a setores da sociedade importantes para alavancar a economia e para aprovar importantes projetos, embora temos pouco tempo realmente para fazer grandes reformas. E o eleitor? O que espera do novo governo tampão? Nesse curto tempo eu espero que o governador ajeite a parte da segurança do nosso estado, que está muito precária, e a parte da saúde, que ele possa dar um jeitinho. Espero que pelo menos ele tente cumprir 50% do que está sendo prometido, né? Ainda mais em relação à segurança e saúde, né? Que hoje o Estado deixa muito a desejar com isso, né? Então esperamos isso aí, pelo menos em 12 meses aí, tentam amenizar a situação da segurança e da saúde, né? A decisão está nas mãos do povo, mas a responsabilidade em administrar o Amazonas e solucionar as pendências para que tudo volte à normalidade cabe mesmo ao governador. O Tribunal Regional Eleitoral deve julgar amanhã os registros de 5 candidatos ao governo do estado nessas eleições suplementares. Na manhã de hoje, Liliane Araújo, do PPS, teve o registro negado pela 2ª vez e agora precisa recorrer ao TSE em Brasília. Na sessão de hoje, todos os membros do colegiado do TRE votaram pelo não provimento dos embargos especiais da candidata Liliane Araújo do PPS, o que significa que o registro de candidatura dela foi negado pela 2ª vez. Todos de acordo, demais. Então, proclamo o resultado, a unanimidade, em harmonia com o parecer ministerial, rejeitados os embargos de declaração. A decisão do colegiado eleitoral não anula a campanha da candidata do PPS, que segue na disputa. É que a decisão cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, o que deve ser feito em até 72 horas. A candidata já assinou que vai recorrer.
Dos 9 candidatos ao pleito suplementar, 3 já tiveram os registros deferidos: Luiz Castro, da Rede, José Ricardo, do PT, e Marcelo Serafim, do PSB. Faltam ser julgadas as chapas de Wilker Barreto, do PHS, Amazonino Mendes, do PDT, Rebeca Garcia, do PP e Eduardo Braga, do PMDB. Além da candidatura de Liliane Araújo, outras 2 chapas correm o risco de serem indeferidas com parecer do Ministério Público Eleitoral por conta dos candidatos a vice. O vice de Rebeca Garcia, Bidala Frache, considerado ficha suja porque tem 2 condenações na Justiça, e Marcelo Ramos, vice de Eduardo Braga. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, o PR, partido de Marcelo Ramos, não apresentou a ata da convenção partidária com as assinaturas dos membros do Diretório Regional para validar a coligação com o PMDB. Com isso, Marcelo Ramos e Abdala Frache podem ter os registros de candidatura indeferidos. Olha aí, por meio de nota, o Partido da República disse que já enviou memoriais ao TRE para sanar esse equívoco que ele considerou por parte do Ministério Público Eleitoral. Profissionais da saúde se reuniram em um evento para discutir o enfrentamento às hepatites virais na região norte. O encontro reuniu profissionais da saúde especializados em doenças transmissíveis para preparar um plano de prevenção, diagnósticos e tratamento de hepatites virais no norte do país, com foco principalmente nas hepatites B e D, que são as mais comuns na região. Segundo essa técnica responsável pela prevenção das hepatites virais do estado, só no Amazonas foram realizados 15 mil diagnósticos de hepatites virais no período de 2001 a 2015. Primeiro, a gente tem que tentar evitar, que é com a vacinação. Existe vacina, todas as pessoas de todas as faixas etárias devem tomar a vacina, em todos os postos de saúde se oferece. São 3 doses, com 3 doses de vacina a pessoa está imune. Os municípios Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte também farão parte das ações. O coordenador de ST-AIDS e hepatites virais no município de Tabatinga diz que a população está mais vulnerável à doença. De 2007 a 2017, foram identificados 493 diagnósticos, dos 62 mil habitantes no município que fica na fronteira com a Colômbia. O município se torna uma área endêmica por conta de ser polo, e ele acaba agregando as notificações dos outros municípios, que são Benjamin e Atalaia do Norte. Então, portanto, a gente acaba oferecendo tratamento para os outros vizinhos, até porque a gente é essa referência no Alto Solimões. Existem 5 tipos de hepatites virais: A, B, C, D e E. Elas são doenças silenciosas causadas por vírus que prejudicam o fígado, levando à cirrose e ao câncer. Estamos fazendo uma articulação com a rede de atenção básica, que está presente em todos os municípios, e que a gente possa executar uma abordagem diferente a esse paciente, com campanha educativa, levando vacinação nas escolas, para que a população de jovens seja vacinada, porque tem muita doença que só pode ser evitada com vacina. Depois de um início de ano ainda complicado para a economia, alguns setores já prevêem recuperação para o segundo semestre. É o caso do comércio, que nos últimos 3 meses apresentou crescimento nas vendas com relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do IBGE. Em meio ao cenário da crise política, a economia parece estar se reerguendo e tudo indica que o comércio volta a crescer daqui para frente. A economia parece estar retornando aos trilhos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as vendas no setor tiveram alta de quase 2% no segundo trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. Na avaliação da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, o primeiro semestre se dividiu em 2 etapas. De janeiro a março ainda houve queda nas vendas. A partir de abril e maio, houve melhora. Segundo o presidente, um dos fatores para esse aumento foi a liberação das contas de FGTS inativas, que ajudou a alavancar um pouco o setor varejista. Isso nós tivemos um número nacional, esse sim, um número muito positivo, que impactou também aqui na nossa região, que foi a diminuição da inadimplência. O povo já está um pouco mais maduro, o consumidor, sabendo da importância de se manter o seu nome limpo, ou seja, mais da metade desses recursos foram usados para
consumo e para que se houvesse realmente o pagamento das dívidas em atraso. Isso oxigenou um pouco a economia nesse período. Nas ruas do centro, um vai e vem de pessoas e parece que o consumidor tem comprado mesmo. Este comerciante de uma rede de lojas, que está há 40 anos no mercado, afirma que o movimento na loja tem aumentado em torno de 4% e espera dobrar o faturamento para os próximos meses. Esse dinheiro de imediato veio para o mercado. Esse aquecimento já era previsto, porque o consumidor realmente, o amazonense, ele gosta de consumir, tendo dinheiro na mão, ele sai para as compras. Temos esperança, estamos se preparando e se houver uma estabilidade na política e na economia, vamos investir mais. Caso contrário, vamos ficar na espera. Apesar do pequeno avanço econômico, a expectativa daqui para frente é de crescimento. Mas para isso, o gestor do estado precisa investir em mais postos de trabalho. Estamos aguardando ansiosos para que já saímos desse processo eleitoral com um candidato que realmente pense no futuro do Amazonas como um todo. E o futuro do Amazonas passa por geração de empregos e por crescimento do estado. E para isso é necessário que haja as forças se unam para que todo mundo consiga remar para o mesmo lado. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. A mesma previsão para o município de Nova Olinda do Norte, onde as temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Em São Gabriel da Cachoeira, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva, mínima de 21 e a máxima não passa dos 27 graus. E em Beruri, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Depois de fazer uma temporada vitoriosa no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, as meninas do Iranduba agora estão se aventurando em outros rumos, ou melhor, nas quadras. É que boa parte da equipe agora faz parte da equipe de futsal do Hulk da Amazônia. Chutes certeiros e gol. Opa, espera aí. O time feminino de futsal do Iranduba está cheio de rostos familiares. É que elas trocaram as chuteiras e o piso de grama pela quadra. Após a bela campanha no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino deste ano, ao chegar à semifinal, as meninas do Hulk agora se preparam para disputar a Copa do Brasil de Futebol de Salão. Muito bom ter a ajuda do público, né? Que ele possa torcer pela gente sempre. E é essencial ter a torcida e para que a gente possa evoluir, crescer mais e mais. O Hulk da Amazônia promete fazer bonito, já que esse é o segundo jogo contra o mesmo adversário. Na primeira partida, elas levaram a melhor, 5-2 para o Iranduba. E caso elas vençam essa disputa marcada para o dia 30 de julho, elas passam para as oitavas de final. As meninas do Iranduba vão competir em casa, aqui na Arena Amadeu Teixeira, contra o Alfa de Alta Floresta. Elas estão se preparando, né, para esse retorno, onde elas têm que inserir um trabalho de fortalecimento, né, para que a gente possa manter essa vantagem. A gente está voltando a se acostumar com o futsal. Quando no antigo clube que a gente jogava também era assim, o foco era mais o campo, só que quando acabava o campo, a gente ia pro futsal e a gente tem que focar aqui, né? Agora é torcer pelas meninas do Hulk para que o sucesso dos campos se repita também nas quadras. Que o futebol é uma paixão nacional, isso todo mundo sabe. Agora, o que muita gente não sabe é que hoje é celebrado 160 anos de história do futebol no Brasil. E nessa data nós preparamos uma reportagem especial para mostrar que o sonho por esse esporte começa ainda na infância. Um par de sandálias e uma bola? O que esses dois objetos são capazes de fazer? A resposta é simples. Eles mexem com o sentimento, trazem esperança e revelam talentos. Tudo começa assim, na beira da rua, em cima das calçadas. Os pés descalços, sem nenhuma proteção, mostra que isso é mais que uma simples brincadeira. É o sonho de cada um deles. Futebol.
Para jogar futebol, basta ter apenas uma trave improvisada e, claro, uma bola. É em campo de chão rachado que nasce o sonho e a admiração pelos ídolos. Cristiano Ronaldo. Por que tu escolheu o Cristiano Ronaldo para ser tua inspiração? Joga melhor. A inspiração vem de longe e o sonho é um dia se tornar um astro de futebol, assim como os ídolos. E tu tem um ídolo no futebol? Vários. Quem? Tem o Cristiano Ronaldo, Neymar, outros. Falta o que para chegar lá? Alguém procurar a gente, treinar a gente para poder conseguir chegar ao nível de competição. Até chegar lá tem um caminho longo, começa nas ruas e passa pelas escolinhas de futebol. E não tem moleza não, a garotada rala e rala pesado. Puxa muito pra gente ser um dos grandes jogadores de futebol. Com muito treino, tentar desenvolver esses jogadores para mais tarde nós no time de infantis e de juvenis e também de júniores. Apesar de ser paixão nacional, o futebol está longe de ser democrático. Os interesses individuais deixam marcas irreparáveis. Quem dedicou a vida ao futebol diz que ele precisa de mudanças imediatas. O problema nosso não é atleta, o problema nosso não são os clubes, os diretores que eu tenho trabalhado são pessoas honestas. O problema é que você não tem patrocínio, você tem que meter a mão no bolso, a federação cria campeonatos muito curtos. Nesse dia 19 de julho, data em que se comemora o Dia do Futebol, é momento de refletir sobre o que o esporte representa para a atual e para as futuras gerações. Quais os efeitos de quem brinca com um par de sandálias e uma bola? Esse tipo de pergunta só quem pode responder é o tempo. Enquanto isso, a vida segue assim, entre os dribles e as chapeletas. Um projeto de lei aprovado em junho deste ano na Assembleia Legislativa do Amazonas, que altera o prazo para a emissão e renovação da licença ambiental, deve beneficiar indústrias e comércios. Para entrar em vigor, a lei precisa da sanção do governo estadual. O licenciamento ambiental é um instrumento utilizado para controle de atividades que utilizem recursos naturais, sejam poluidoras ou que possam causar degradação ao meio ambiente. O documento emitido pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas estabelece o prazo de validade, emissão e renovação para empresas e indústrias. Nele, há uma série de normas. A questão é que o prazo de validade dele é pequeno. Para trazer benefícios tanto para as empresas quanto ao órgão ambiental, um projeto de lei aprovado em junho na Assembleia Legislativa do Estado altera 6 artigos da Lei 3.785 de 2012. Atualmente, o documento emitido pelo IPAAM tem um prazo de validade muito curto, 1 ano. Com a alteração do projeto de lei, esse prazo se estende para no mínimo 4 e no máximo 8 anos. O projeto foi de autoria deste deputado. A mudança atende às normas federais da resolução do CONAMA, que fixa os prazos mínimos e que foram ignorados na lei estadual de 2012. Vai trazer agilidade, vai acabar com a burocracia, você vai impedir que o empresário fique 8 meses, a cada 8 meses dentro do IPAAM. Isso vai dar oportunidade de gerar mais emprego, aumentar a arrecadação do Estado. Isso vai diminuir muito a burocracia que o Estado tem hoje. Dados do IPAAM apontam que no primeiro semestre de 2016, 943 licenciamentos foram emitidos. Esse ano houve aumento, 1.362. Esse acréscimo corresponde a 44%, comparado ao mesmo período do ano passado. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas avalia a mudança como positiva, porque a lei anterior trazia prejuízos para as empresas que necessitam do licenciamento. As indústrias vinham solicitando já há algum tempo que nós fizéssemos uma adequação da legislação a esse cenário econômico. No caso, vários polos
solicitaram a gente, né, vários setores solicitaram que fizéssemos essa adequação. Outra vantagem é o pagamento. Antes era à vista. Após a lei ser sancionada, o requerente vai poder pagar a taxa anual em até 3 vezes e ter 10% de desconto no pagamento antecipado. A lei aguarda a sanção do governo para entrar em vigor. Após a publicação, o governador sancionando, ela passa a entrar em vigor e é de imediato. Ela não tem uma carência, para poder ela entrar já em vigor. Ela vai só se adequar agora aos novos pleitos que vão ser pedidos. Daqui a exatamente 30 dias, direto de Ilhabela, no interior de São Paulo, a Band transmite para todo o território nacional o concurso Miss Brasil. E a nossa Miss Amazonas, Juliana Soares, já começou a tirar as medidas para a confecção dos looks que serão usados no dia do concurso. Enquanto o Miss Brasil não chega, a Miss Amazonas Juliana Soares cumpre uma agenda extensa aqui em Manaus. Hoje o dia foi para tirar medidas para a confecção dos looks que serão usados por ela no dia do concurso. O estilista Caleb Aguiar é quem assina os vestidos da Miss Amazonas. Os vestidos que vão ser usados por ela estão sendo confeccionados pelo designer de moda. Do momento que ela ganha, eu e o Lúcio já começamos a pensar tudo, a estudar o que ela vai levar, porque até mesmo tem que ser assim, balada, traje de noite, tudo que ela for fazer lá, que ela passa 10 ou 15 dias, então ela tem que ter sempre o look, tem que estar sempre arrumada, então tem que ser tudo direitinho, tudo estudado para nada dar errado. Desde que venceu o concurso Miss Amazonas, Juliana Soares tem provado os looks diferentes que ela vai levar na viagem para São Paulo. E de olho nas roupas universais, a Miss Amazonas aprovou os modelos. O nosso guarda-roupa é bem completo. Eu amei o Caleb, como sempre, super competente, muito criativo. Os looks estão incríveis e eu estou super positiva para o resultado final. Nós recebemos do Miss Brasil Biemotion uma lista como referência de todos os trajes os quais as misses dos estados vão precisar lá. E dentre esses trajes tem as roupas despojadas, tem os trajes casuais e tem os vestidos que são mais transados, mais trabalhados e que devem ser preparados por um estilista. O Miss Brasil acontece exatamente daqui a um mês, no dia 19 de agosto, na cidade de Ilhabela, no interior de São Paulo. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Sugestão de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.